Boa noite e sejam muito bem-vindos àquela que é a 14ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 14ª live decorre no dia em que se assinalam 26 anos desde a estreia do Titanic, esse grande marco da sétima arte. E neste frio glaciar, tão próximos do inverno, eu venho conversar um pouco sobre uma obra que, curiosamente, alude então ao verão, com o seu autor, Miguel Daut, da famigerada colheita de 1990, nascido no Porto, mas cidadão do mundo. E, para além da escrita, as suas paixões incluem então viagens, história, rock and roll e os seus dois patutos, Buck e Lolita. Charles Bukowski, Michel Houellebecq, João Tordo e Joel Dicker são algumas das suas influências e, depois da estrondosa estreia com O Lento Esquecimento de Ser, lançou um thriller, este aqui, que se chama Os Crimes do Verão de 1985. E então, sem mais delongas, e porque eu não o quero ofuscar, não é todo o meu objetivo, vou adicionar o Miguel à conversa, porque é para ouvir realmente que aqui estamos. Está tudo bem? Olá, João. Boa noite. Ouves bem? Sim, tudo Boa. perfeito. Então, estás bom? Tudo bem, obrigado. Bem, antes de mais, gostava de agradecer o facto de teres acedido então a este meu convite para Não, falar obrigado eu pelo convite. um pouco sobre este livro e que depois então, deste tete-a-tete mais tecnológico, depois consigo passar então para o tete-a-tete da vida real. É. Olha, eu para começar aqui, dar o pontapé de saída, ia só dizer aqui uma frase que eu acho que faz todo o sentido para este livro e é uma frase que me marcou durante a leitura. Talvez seja esse o sentido da vida. Partir, viver ilusões, desiludir-nos, voltar a o ciclo completo. Com o tempo vais perceber isso. Isto é uma frase que uma das personagens diz a outra no meio de uns diálogos aqui do livro e eu marquei-a e deixei ali uma anotação, porque acho que é uma frase que faz todo o sentido aqui para o livro e que também faz sentido depois ao longo da nossa vida, ou seja, uma frase que nos eh, pede uma reflexão. Eu não sei se queres dizer alguma coisa sobre o livro, assim, de começo. Não, não, não. Vamos avançar. Ok, então, Sim. estou a levantar. Que eu achei curioso. Porque o ano 1985. Olha, aqui a ideia era que o Ademar, não é o protagonista desta história, investigasse um cold case. Uhum, Então eu queria dar uma distância temporal, e ao mesmo tempo queria também situar o Ademar na parte da crise financeira de 2008 e nos anos que se seguiram. uhum. Portanto, não tinha ali muita margem, não queria muito mais longe do que 85, nós já são 27 anos de diferença face à investigação do presente, mas queria que fosse um caso. Eu adoro esses livros assim com casos antigos que não foram resolvidos ou que há dúvidas acerca da resolução. Então a minha ideia era explorar essa ideia. Portanto, a ideia é explorar esse tipo de casos. Daí o 85 eu quis ir atrás no tempo, não demasiado, mas queria ir atrás no tempo e pôr a ação numa altura que é assim uma altura cinzenta em que não, a polícia judiciária era ainda muito amadora, Uhum. não é? Mas que também havia muitos crimes naquela altura, que estávamos a sair de uma ditadura também, era um país muito mais à deriva, bem, eu ia dizer do que é hoje, mas bem, isto, não posso dizer isto, não é? Mas tu percebes a ideia. Bem, sim. Por acaso, por falar, por, agora mencionaste então essa expressão, não sei se viste alguma vez a série o Cold Case. Já vi alguns episódios, mas acho que já foi há algum tempo, se não me engano. Tem alguns episódios, mas pronto, é na mesma, tem a mesma lógica, Sim, digamos assim. sim. E outro porquê é porque uma ilha ficcional, nomeadamente chamada Poço Negro. Sim. Olha, o nome
é para remeter aqui para as tragédias. Ou Uhum. seja, para quem já leu, vai perceber que aquela ilha, no fundo, é quase como se sugasse as pessoas, não é? Acontecem ali coisas macabras, suga as pessoas, há pessoas que desaparecem, mas também suga, acho que psicologicamente. Acho que é essa a sensação que fica hum, nas personagens que vivem lá, ou seja, é, a ideia, eu não quero dar muitos spoilers, não é? Sim. Mas a ideia é essa, que seja um sítio que se associa a coisas negativas e que Uhum. seja claustrofóbica, daí também a criação de uma ilha, porque eu queria criar esse mistério e queria fechar as personagens de forma a ter um rol de suspeitos, em princípio fechado. Daí a ideia da ilha fictícia. Uma aldeia, por exemplo, que seria o mais semelhante que eu iria conseguir ter, ou uma ilha que já existisse em Portugal, mas eu queria que tivesse um acesso rápido ao continente. Portanto, não podia ser nem as Açores nem a Madeira. E pronto, e eu, olha, eu li há muitos anos Os Homens que Odeiam as Mulheres, do Stieg Larsson. Uhum. Eu lembro que no início, já li há muito tempo, já não me recordo bem da situação, mas eu lembro que no início há uma mulher que desaparece de uma espécie também assim de ilha. Não é bem uma ilha, porque ele tinha uma estrada que ligava ao continente, mas a ilha também está fechada, porque há uma festa, algo assim, já não me lembro muito bem, ela desaparece. E eu na altura fiquei muito fascinado com como o autor conseguiu criar aquele mistério. E então acho que também me baseei aí para inventar esta ilha. E ao longo da literatura há muitas ilhas associadas a este clima de mistério e Sim, de assassino. até temos falado do Shutter Island, não é? Que estou a ler. Exatamente, exatamente. Bem, E olha, devia ter lido antes de escrever o livro, mas pronto. quer ter sido mais uma influência, não é? Exatamente, exatamente. Mas estou a gostar muito, sim. E eu lembro-me sempre de um livro e de uma série que é o E Não Sobrou Nenhum, que é da Christie, também é partilha. E lembro-me de uma série que também acho que tem influências desse romance da Agatha Christie, que é o Harper Island. Sim, Ok, ok. Nunca vi. é uma série. Mas existem muitas ilhas onde ocorrem muitos mistérios, não é? É sempre um. É um lugar propício, porque está tudo fechado e depois dá para criar cá está na ilha. Por exemplo, em 1985, nesse verão, quando desaparecem as crianças, há uma tempestade e a ilha está fechada, mas há um ferry que sai. Portanto, é muito divertido, quase, brincar com estas situações e explorar o que é que pode sair daí. E armar-me sem Sherlock Holmes, não é? Sim, Olha, e outra questão. Este até, pronto, tem a ver com este livro, mas também remete ao teu primeiro romance. ok. As personagens têm sempre um lado lunar muito vincado. Não é mera casualidade, pois não. Quando diz lado lunar, refere-te mais ou menos. Um lado mais sombrio, um lado oculto, digamos assim. Sim, sim. Olha, são as minhas personagens também preferidas quando eu leio um livro. Eu gosto, assim, sem conflito não há história. E estas personagens, as personagens que eu gosto de trazer para os meus livros, são personagens que têm sempre conflitos internos, além também dos externos, que depois acontecem, não é? Mas os conflitos internos são muito. Eu gosto muito de explorar. E é a parte que me atrai na literatura. Aliás, quando eu vou para este livro, que é um thriller, eu acho que é possível ver na personagem. Quem leu o meu primeiro livro reconhece que esta personagem tem muitos traços do romance literário também. Um, e é esse estilo de thriller que eu também gosto. Gosto de personagens com camadas e não simplesmente ação por haver ação. Eu, E, e, tento, e tento trazer, portanto, para o Admar esses traços mais sombrios. É um homem com muitos conflitos internos e que, no fundo, esta investigação serve para ele se esquecer também deles. Ele fica obcecado, não é? É muito engraçado jogar com isto e conhecer as personagens, explorá-las, ver o que é que elas também vão fazer e têm a dizer sobre isso. eu acho que estes dois protagonistas vi-os a beber assim um copo num bar à noite a falar sobre os seus problemas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E para além disso, para além desta questão das personagens, há sempre a viagens. Neste caso, a experiência pessoal imiscui-se de alguma forma com a escrita, ou seja, esse teu gosto pelas viagens realmente transpõe-se aqui para o mundo literário. Sim, olha, eu pronto, gosto muito de viajar e
é verdade que traz muitas coisas para. Eu ponho muitas coisas dessas viagens nos livros. E até gostaria de pôr mais, mas acho que depois perdi o interesse para o leitor, é mais interessante para mim do que propriamente para o leitor. Mas no primeiro livro, pronto, passa-se em Paris, não é? Há uma grande parte que é passada em Paris. Eu vivi muito tempo, estive lá muito tempo, na cidade, em, em pesquisa para este livro. Investiguei, estive lá, senti aquela atmosfera toda. O mesmo para Etretat, na Normandia, que é onde o Henri, que é o protagonista do primeiro livro, nasce. E eu acho que isso é muito importante para conseguir trazer a alma dos lugares para o livro. E eu acho que os leitores têm ficado satisfeitos com esse lado. Já comentaram, vários já comentaram que é uma escrita sempre muito cinematográfica. Eu acho que vem disso que eu tento trazer para os meus livros, ao ir aos sítios e a conhecer bem os sítios que descrevo nos livros. Aqui neste caso do thriller, a ilha não existe, portanto eu não a visitei, mas já tive muitas ilhas e também sei o ambiente que há em algumas delas, como tu disseste. E depois, pronto, há uma viagem que eles fazem, não é? Também é um sítio onde eu estive, e que gostei muito e que quis trazer para este livro. Achei que seria interessante de pô-los a viajar para esse sítio para descobrir algumas coisas. Mas sem dúvida que está ligado, sim. Eu, aliás, pronto, eu- não foi aquele com que comecei, mas eu também utilizei o teu livro numa das viagens que fiz exatamente a Paris e li-o enquanto estava nessa viagem. E realmente, essa questão de juntarmos o livro a um local onde o livro se passa, e ganha todo, a nossa leitura ganha uma outra questão, ou seja, Eu quase que também, conseguimos tornar ainda mais personagens do próprio livro. sim, Acho que é sim, sim. Eu leitor. gosto muito de, quando viajo, também gosto muito, já falámos disto recentemente, gosto muito também de levar livros de autores locais, ou que se passa aí na cidade, porque é sempre engraçado, traz sempre uma atmosfera diferente para as leituras. Eh, e agora falando exatamente por as questões abordadas no livro. E são de alguma forma gritantes os paralelismos que existem com alguns dos casos mediáticos que temos vivenciado no- na história mais contemporânea, digamos assim. E esses casos, esse mediatismo todo, de notícias, foram de alguma forma a fonte de inspiração principal para a escrita deste livro? Ou seja, foi alguma forma de purga ou alguma forma de tentar extravasar aqui a realidade? É uma pergunta interessante. A ideia foi representar bem Portugal, não é? Este livro é quase todo passado em Portugal, ao contrário do primeiro livro, em que falo maioritariamente da história francesa, e este falo de Portugal. E eu tentei que representasse bem a realidade, portanto, falo da crise. Acho que já passou alguns anos, já temos alguma distância para o que aconteceu e sabe-se os motivos. E acho que é interessante trazer isto para o livro e ver os impactos que teve na vida de algumas pessoas. E depois trago alguns temas ao longo do livro. Por exemplo, trago a pedofilia no caso Casa Pia, não é? Porque falo ali que o Admar, dou a entender que o Admar é o jornalista que denunciou os abusos na Casa Pia em 2002. Não menciono diretamente, mas acho que os leitores percebem. Depois falo também, temos na ilha em 85, temos corrupção na Câmara Municipal, não é? Pronto, acho que é logo óbvio quando se começa a ler. Portanto, falo de vários casos. Isto é muito também do Portugal que existe, infelizmente. Daí tentei retratar essa realidade e depois falando um bocadinho dos desaparecimentos, por exemplo, a Ana Maria, para mim, eu sempre a vi como a mãe, quando estava a escrever essas partes, sempre a vi muito como a mãe do Rui Pedro, a Filomena Teixeira, porque acho que foi uma mulher que o que lhe aconteceu foi trágico, não é? E quando eu estava a escrever essas partes, lembrei-me muito dela por causa disso. Portanto, acaba por abordar diretamente ou indiretamente alguns temas muito portugueses. Perfeito. E agora a pergunta que mais me surpreendeu isto tudo é: qual a razão para te aventurares depois da estreia com o romance, na verdadeira concepção da palavra, digamos assim, naquilo que nós entendemos todos por um romance? Qual a razão para te aventurares num género tão ardiloso como o thriller? O que é que passou aí para agora tentarmos o thriller? Eu gosto muito dos dois géneros. Uhum. Gosto muito de ler ambos. Daí
tentei, porque não é? Acho que faltam uns escritores de thrillers em Portugal e tentei também aventurar-me por aí porque eu gosto muito de ler e pensei por que não tentar escrever e pronto, e foi uma aventura, mas correu bem, acho que correu bem, gostei do fazer, diverti-me e no fundo acaba por ser menos difícil, na minha opinião, com o romance literário, porque acho que o romance literário muitas vezes é muito doloroso na abordagem às personagens e no thriller é mais na ação, também no mistério, e essa parte é muito divertida no fundo também estava, enquanto escrevia também estava a investigar, não é o que tinha acontecido, porque sabia os pontos principais, mas não sabia os pormenores do que ia acontecer, portanto também foi um bocadinho uma investigação que fiz e gostei muito, mas acho que vem da minha paixão por ambos os géneros como leitor. E no primeiro livro, assim, eu gosto sempre que o livro tenha uma pequena investigação ou um mistério, mesmo no primeiro livro também a pergunta está na contracapa, não é? Na sinopse, porque é que Henri Benoit desapareceu durante 33 anos e o leitor também procura descobrir isso. Mas não é um thriller, claro que não é um thriller, mas tem sempre um certo mistério, o leitor, no fundo, quer também descobrir o que é que aconteceu. Eu gosto desse tipo de narrativas. E esta agora é uma pergunta retórica que me surgiu agora. É porque é que estas leituras, que são mais densas e mais sombrias, digamos assim, são de alguma forma antagonicamente designadas por leituras light e leituras de verão, não é? Sim, Há aqui qualquer coisa, de facto, o título remete-nos logo para o verão, mas habitualmente, quando nós falamos dos thrillers, normalmente associam-se sempre à designação de leitura light e leitura de verão, não é? Quando, na maioria. eu acho que depende um bocadinho dos thrillers que se está a ler. Claramente há uns que a ação ao foco e não há ali muito sumo nas personagens. E o autor vive dos plot twists para fazer viver a história, para fazer o leitor gostar da história. E depois eu gosto mais dos thrillers que eu escrevi, que são thrillers mais pausados, em que se vai descobrindo aos poucos, vai-se investigando juntamente com os personagens, as pistas estão na história, e vai-se investigando, e depois as personagens também são muito importantes na narrativa. Por exemplo, eu estava a falar um bocado do Stieg Larsson, eu acho que os livros deles não é o thriller normal, acho que são livros muito densos, que têm muitas personagens muito bem trabalhadas, e são este tipo de livros que eu gosto. Eu gosto também muito de João Torre, gosto do Joel Dicker, apesar que o Joel Dicker também depende dos livros, mas, mas o Stieg Larsson é um bom exemplo disso. Assim. E de facto, no teu livro, lá está, tem um desenvolvimento das personagens muito grande e tem muita ação a decorrer, até porque a ação decorre em duas épocas diferentes, digamos. Na época dos crimes propriamente e depois na investigação que é reaberta. Eh, mas ainda assim, poucas são as pontas soltas que são deixadas. E de facto é difícil depois, durante a escrita, encontrar todo este patchwork, ou seja, esta manta de retalhos que vais ter que construir para construir o thriller. É difícil este trabalho. Dá muito trabalho, na minha opinião, pelo menos a mim deu-me, mas eu gosto muito de reler, não é gostar, mas sinto que tenho de reler muitas vezes o livro para fechar essas pontas soltas. E eu sou muito minucioso e eu li esse livro 100, 200 vezes, porque nunca está, sempre que lia, reparava em alguma coisa e fechava ali, ou acrescentava ali um pormenor. Às vezes basta uma frase, uma palavra e fica ali muito mais fechada, não é? A situação e eu releio muito, o que dá muito trabalho, muitas vezes é cansativo, mas acho que depois os frutos também estão lá. E sou muito minucioso com o livro, acho que já, pronto, é a minha maneira de trabalhar. Às vezes é um bocado quase comparado, a minha mulher diz que às vezes é uma obsessão, mas pronto. Eh, e já existe assim alguma ideia para fazer uma adaptação? Ou ainda Não, não? não. E agora, por causa aqui de uma questão que nós já temos falado, e que eu acho que é importante, nem que seja dizer umas palavras, Sim. é como é que nós, leitores e divulgadores aqui da comunidade literária, poderemos auxiliar da melhor forma o trabalho dos autores nacionais. De que maneiras? Sim. É uma maneira de pedir uma ajuda, digamos assim. Sim. Olha, assim, não pensei muito sobre o assunto, não é? Mas eu diria que, assim, a recomendação de livros, obviamente que é muito importante, passa a palavra,
entre pessoas que gostam de ler, não é? Entre os leitores, é fundamental. E eu sinto que, por exemplo, mais do o meu primeiro livro chegou a muitas pessoas pelo passa-palavra. E eu senti isso, que as pessoas diziam-me, foi aquela pessoa que me aconselhou, etc. Nas feiras do livro vinham falar comigo, vim cá porque vi, aconselharam-me. Isso é muito importante e eu sinto-me muito agradecido. E acho que o passa-palavra é fundamental e toda esta comunidade que existe hoje em dia no Instagram e nas redes sociais, esse passa-palavra é muito importante, funciona e acho que é muito importante. Obviamente que há muitos autores, mas isso eu acho que é o ponto principal, que é o passa-palavra. Ok. E sentes que de alguma forma, portanto, aqui a comunidade que utiliza as redes sociais tem auxiliado autores nacionais na divulgação e na dinamização das suas obras? E sem dúvida, sim, sim. Autores que não precisam, não é já? Mas a verdade é que autores que comecem, por exemplo, como eu, que não são figuras públicas, não são conhecidas de outra profissão, não é? O passa-palavra, esta divulgação toda que existe, o falar do livro, clubes de leitura, é muito importante. Eu senti sempre que houve um boost de vendas, sempre, por exemplo, quando participei em clubes de leitura, quando a Dora Santos Marques fez por exemplo, a review na altura, já há muito tempo, do Lendo Esquecimento de Ser, quando fiz a coleitura com a Maria João Covas, também quando na altura fez a leitura do prólogo do Lendo Esquecimento de Ser, também senti. Ou seja, são pequenas coisas que fazem a diferença. Mas também tem que ser para o público certo. Então isso também é importante, não é? Também é importante. Pena. E agora, assim, para terminarmos esta primeira parte, uma última pergunta que é, que já tens vindo a revelar, portanto não vai ser assim, surpresa, digamos assim, é se há ideias para novos projetos. E eu já sei que há. Sim, olha, em princípio o meu terceiro livro sairá no segundo semestre de 2024, Ok, que é o regresso ao género do primeiro livro, portanto um romance literário novo. É o que posso avançar para já. ok. Está tudo muito a começar, é um processo muito longo também. Portanto, daqui por um ano Sim, ou teremos setembro, novidades. em princípio, sim. Ok, isso é muito bem. E então, agora, terminando aqui de falar sobre o livro diretamente, vamos passar a falar da tua vida literária. E a pergunta é, como começou a paixão pelos livros? Olha, surge pela leitura, como todos os escritores atualmente dizem. Assim, sem dúvida que sou um leitor que se tornou um escritor, sempre gostei muito de ler livros mais básicos, não é para a idade, Triângulo J, Uma Aventura, adorava esses livros, reli-os imensas vezes. Uma Viagem no Tempo, também gostava muito. Pronto, e depois começou outro tipo de livros, mais difíceis, até que comecei também a escrever. Acho que muito resumidamente é isto. Claro que depois surge de vontades, não é? De contar certo tipo de histórias, mas depois isso também está refletido nos livros. E começaste logo na prosa? Foi Sim, logo. Ok. Isso é. sim. Nunca fui poeta, digamos. E outra pergunta que eu faço sempre aqui, nesta parte, é se há alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro em particular, dos crimes. Ok, olha, eu escrevo sempre a ouvir música, é muito raro não o fazer. Por acaso hoje estive a ouvir a conversa que tiveste com a Cláudia Lucachel, que foi, não foi? Que ela disse que não ouvia com música, Eu sei. não escrevia com música. E depois que disse, porque dava um ritmo ao livro, e eu achei muita piada ao que ela disse. No meu caso, eu sinto isso, mas gosto, porque eu acho que há muitas partes dos livros que eu, quando estou a reler e a fazer este trabalho de revisão, em que leio o livro não sei quantas vezes, eu lembro-me sempre das músicas que estava a ouvir em certas partes, pelo menos nas mais marcantes. Isso é muito engraçado. Mas olha, eu lembro-me de uma música que marcou muito a escrita deste livro, que é uma música do Dream Theater, The Spirit Lives On, acho que é esse o título. E uma versão ao vivo que eu ouvia sempre, ou seja, eu escrevo sempre de manhã muito cedo. E eu lembro que acordava nessa fase em que estava muito focado no livro. Eu acordava, sentava-me no sofá, ou seja, fazia um café, sentava-me no sofá, já estava tudo escuro.
e punha essa música nos auscultadores, isolava-me do mundo, e lembro que aquilo começa com um solo de guitarra e eu ficava ali, aquilo servia mesmo para ele desligar e focar na narrativa, e essa música marcou muito a escrita deste livro. Mas depois eu estou a escrever sempre com música, portanto depois estou a ouvir, eu gosto muito de ouvir álbuns e pronto, portanto, depois é difícil de dizer. No meu primeiro livro, por exemplo, lembro de uma música que me marcou muito, que é uma música francesa, que é do Daniel Guichard, Mon Vieux, que lembro que ouvi numa parte em que escrevi muito a relação da Sarah com o pai dela, na altura, em que fala, pronto, a música fala de um pai, e na altura lembro que estava a ouvir essa música e também sou para as ideias que tive para essas partes também. Pronto, já deves ter, se viste a conversa com a Cláudia, já deves saber porque é que eu faço esta pergunta, porque eu vou fazer uma playlist com todas as músicas. Portanto, contributo para a playlist. E agora a pergunta temida por todos, mais ou menos, Sim. que é como é que é encarar um papel em branco? O papel em branco. Portanto, eu acho que isto vai sempre depender do escritor a resposta, não é? É assim, eu escrevo quase todos os dias. Portanto, a página em branco não é assim uma coisa que me assuste, ao mesmo tempo nunca a enfrentei propriamente dita. Porque cá está, eu sento todos os dias para escrever e nem que escreva 10 palavras, às vezes, se não estou tão inspirado para escrever, não me dá assim nenhuma ideia, releio o que fiz no dia anterior e apanho erros, ou lembro, olha, aqui posso acrescentar mais isto. Portanto, estou sempre no fundo a fazer alguma coisa e a acabar por surgir a inspiração. Às vezes não consigo continuar o que escrevi no dia anterior, releio um capítulo e depois quando chega à página em branco as coisas fluem. Portanto, depende muito. Depois a questão da página em branco mais ligada ao iniciar um livro. Acho que, por exemplo, nesta fase em que estou a trabalhar em algumas coisas novas e, e o facto como é que se diz? De ser ao mesmo tempo que a saída deste livro, não é? Que só saiu, fez agora 2 meses que saiu, é tudo muito recente. É difícil conciliar as duas coisas porque acabo por estar muito mais distraído, tenho distrações. E isso impede-me também de me concentrar tanto na história. E sem dúvida que o facto de já ter 2 livros, ou seja, quando não tenho livro nenhum, eu nunca vou copiar nada do que fiz. Quando tenho 2 livros cá fora, ainda por cima eu escrevo muito sobre as minhas paixões, então vou buscar coisas que gosto e depois não me quero repetir, não é? Mas eu também me sinto bem a escrever sobre as minhas paixões. E uma pessoa também não tem 30 paixões diferentes. Então, Não é? É preciso fazer aqui um jogo de cintura, uma dança, para perceber o que é que vamos escrever a seguir e que assuntos é que queremos tocar. Sentimos-nos bem também com o que estamos a fazer, porque eu não quero escrever coisas que não tenham a qualidade que eu acho que é precisa, não é? Por exemplo, portanto, estou numa fase em que tenho um bocadinho mais dificuldade em ter ideias, apesar que acabo por escrever todos os dias, mas sinto que não tenho a mesma qualidade, não tenho a qualidade que eu gostava de ter. Isso não é bem o que tu me perguntaste, mas é o mais perto que tenho da página em branco. E assusta mais isto do que a página em branco em si. assusta-te mais o ruído que há à volta. O ruído, sim, o facto das ideias que eu tenho não estão a ser as que eu queria ter, e cá está, eu não quero fazer coisas que não gosto. Não quero ter um dia vergonha dos meus livros. Há muitos autores que dizem que olham para trás, já de 20 anos, e dizem aquele livro, hoje tenho vergonha dele, ou o que seja. E eu não quero ter isso, quero sempre escrever as coisas que eu acho que estão perfeitas, digamos. O rigor acima de tudo. E comigo próprio, não é? Comigo próprio e com os leitores. Eu sei. E agora, uma pergunta que também pode ser um pouco ingrata pelo número, mas ia-te pedir 3 recomendações literárias. 3 recomendações literárias, mas autores ou livros? Quiseres. Olha, é difícil só dar três. Olha, eu tenho as minhas influências, não é? E olha, eu gosto muito do Charles Bukowski, como tu disseste. Uhum. Um, Dele. mas gosto principalmente. Não ouvi, desculpa. Eu ainda só li um dele, Ok, qual é que leste? o Correios. O Correios, que mas fizeste bem que é o que se deve começar. Mas assim, o que eu gosto no Charles Bukowski é principalmente da obra e não no livro em si. Gosto Hum. muito de Mulheres. O Mulheres é um livro engraçado, mas extremamente misógino, que hoje seria cancelado. Eu nunca publicaria aquele livro hoje.
Mas já o Correios é. Já o Correios é, mas o Mulheres é ali, É mais. é mesmo bastante. Mas não, mas pronto, mas o que eu gosto na obra dele é, precisamente, pronto, o que eu gosto nele é a obra. Acho que a obra é muito autobiográfica, lendo por ordem, tem-se uma ideia muito interessante da vida dele e do que ele passou, que ele só se tornou famoso já no fim de vida. E pronto, acho que nessa altura encontrou um bocadinho a paz de espírito que sempre procurou. E é engraçado ver isso na sua obra. Ele fala de uma solidão, que realmente é uma solidão que poucos escritores conseguem descrever daquela maneira, porque ele viveu até muito tarde. Ele acabou por ter várias relações falhadas, casou-se já, se não me engano, aos 60 e poucos, já quando já era ligeiramente famoso ou razoavelmente famoso. E essa solidão que ele escreve, eu quando li os livros dele, mudou muito a minha maneira de ver os livros, porque eu percebi o que é que se podia fazer. Ele tem uma linguagem muito crua e foi um extremo que eu encontrei na literatura e marcou muito. Daí eu ser uma influência, e depois é uma influência como um escritor obscuro, que eu depois represento muito no Henri Benoit. Mas pronto, mas aqui estou a fugir um bocadinho ao tema. Três livros. Olha, o meu livro preferido é Insustentável Leveza do Ser, do Milano Kundera. Eu gosto mesmo muito desse livro. Também foi outro livro que me marcou muito. Digo essa adoração. Tens esta adoração? Isso sim. É Ok. da minha vida. Vai, para mim também. Acho que gosto mesmo muito. Há ali uma parte filosófica muito engraçada e profunda. Uhum. A história também da República Checa, ou da Checoslováquia na altura. E depois fala muito da Primavera de Praga, que também é um período histórico que eu gosto muito. E certamente que vou abordar num romance futuro, porque é um daqueles momentos históricos que quero falar. Uh, há de aparecer. Ok. Pronto, acho que essa é uma delas. Depois, o do Joel Dicker, a verdade sobre o caso Harry Caber. Gosto mesmo muito e marcou. um, Acho que foi a thriller que eu mais gostei de ler até hoje. Porque é muito, fala que tem ali um escritor e eu adoro também livros com escritores. E ele faz muito bem depois ali a parte do mistério também, que eu gosto mesmo muito. Eu lembro que depois são livros que às vezes depende da fase em que lemos. É que na fase em que li esse livro marcou bastante, já li há muito tempo, 2015 ou 16, mas marcou muito, gostei mesmo muito e também era um thriller também mais literário e eu adorei a personagem do escritor e aquelas. Cá está, eu, sendo na altura um aspirante a escritor, eu gostava de escrever, eu não sabia como é que o ia fazer. Ler também os conselhos, cada capítulo tem conselhos, aquilo, pronto, obviamente que exagerados e alguns irrealistas ou só funcionam no mundo perfeito, mas foi muito engraçado de ler na altura também como aspirante a escritor. Eu, por E, acaso, sim, a questão de ler na altura certa, eu digo sempre que o Insustentável Beleza do Ser é o livro da minha vida, porque este livro escolheu a altura em que eu deveria ler. Porque eu estive sempre a adiar, estive sempre a adiar, e realmente, quando eu li, tornou-se o livro da minha vida. Portanto, há livros que nos escolhem, não é? é isso, é isso, é isso. São sempre esses que ficam mais marcados. Mas continua lá com a tua lista. Sim, olha, e como terceiro livro é difícil escolher, há muitos que eu gosto, mas sim, um João Tordo, se calhar ali o Felicidade, que foi um livro que eu também gostei muito de ler, também foi na altura certa e que gostei muito de ler. Acho que está um livro muito bom. Acho que é o melhor livro dele. Eu gosto muito da obra do João Tordo. É difícil escolher um livro que gosto mais. Gosto muito do Luto de Dias Gros, por exemplo, o Naufrágio, também dos thrillers, mas acho que o Felicidade é o melhor livro dele, o mais bem conseguido. É do João Torto, só li dois livros. Li um que gostei muito, que é A Mulher que Correu Atrás do Vento, acho eu. Eu. E depois li o Ensina-me a Voar sobre Telhados, acho que esse é o título. E Sim, é Atrás do Vento, eu recomendo, porque é um sim, livro sim. muito bom. Sim, eu acho que mesmo assim os outros, estes que eu mencionei, pronto, isso é a minha opinião, obviamente. O Luto Elias Gros, também apesar numa ilha, está muito bom. O Naufrágio, que também tem um escritor, gostei muito na altura. E depois o Felicidade. Acho que o Felicidade acaba por ser muito bem conseguido do início ao fim. Tem um fim bom, um início bom. Está ali, está muito bem pensado aquele livro. Sim. E então agora chegamos à derradeira pergunta, que é
final, também é sempre um pouco ardilosa, que parte de uma construção, que é, se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Então seria o título. Eu fico, como eu estive a ouvir aquela conversa hoje, já estava à espera desta pergunta. Fiz batice. Mas, olha, isto é muito difícil de responder, não tenho o mesmo título, mas se fosse o que escreve nas campas, epitáfio, não é? Epitáfio. Olha, eu adoro as campas de alguns escritores, por exemplo, a do Bukowski, ele diz Don't try, que é não tentes, porque ele acha que o escritor que até é um bocadinho contrário do que eu faço, que é o escritor daquilo, a escrita deve vir dentro de si e esmagar o escritor, e o escritor deve simplesmente sentar-se à frente de uma página em branco, escrever, 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 e não é tentar. Conhecendo, eu como sou, cá já tento fazer isso todos os dias, acaba a ser um bocadinho diferente, mas isso é em mundos perfeitos. Mas gosto muito, por amor, gosto muito da campa dele, gosto muito da campa do Fitzgerald, que escreveu o Grande Gatsby, que é a última frase do Grande Gatsby, e eu gosto muito da última frase do Lento Esquecimento de Ser. Foi uma frase que eu trabalhei muito, aquelas últimas frases, o Lento Esquecimento de Ser, e podia ser isso. Não sei. Portanto, a última frase do Antes Esquecimento Sim, de Ser. sim. Ou duas ali o último, duas, três frases. Ou é uma frase comprida, se não me engano. Mas sim, Gosto, gosto muito e podia ser isso. ok. Então ficamos aqui com a anotação, também para obrigar quem nos ouve a ir. Não sei, se para perceber agora. Olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Queres sobre o Euro? Quer? Sobre outra coisa qualquer. Já terminámos aqui a parte das perguntas, portanto, esta parte de alta pressão já terminou, portanto, já mais aliviados, digamos assim. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o livro. Não, só sin- sinto-me agradecido, não é, aos leitores que sinto que o livro está a chegar a muitas pessoas, as pessoas têm lido, têm partilhado, o passa-palavra, cá está, tem funcionado muito bem e estou muito agradecido às pessoas que o têm feito, e que mandam mensagens. Eu tento sempre responder a tudo, mas também as redes sociais desgastam muito, também já falámos disto esta semana. Não é muito fácil conciliar tudo, mas tento sempre responder e também falar com os leitores e pronto, só agradecer a todos os que têm partilhado o meu livro, comprado, lido e que têm partilhado o feedback comigo. E já agora o feedback tem sido, portanto, positivo, não é? Sim, sim, no geral tem sido bastante positivo. Ok, ainda bem, ainda bem. Pronto, olha, mais uma vez agradeço por teres acedido aqui a este convite, não é? Para falarmos mais um bocadinho então do livro. Ficarei então à espera dos próximos livros, principalmente então desta promessa aqui sobre a Primavera de Praga. Tem. Esse não vai demorar um bocadinho, Eu sou lente, mas vai aparecer. eu sou lentejante, portanto eu consigo esperar. E tu? Olha, boa noite e Sim, espero que tenhas gostado desta. também. E também agradecer-te, João, pelo convite, não é? Por todo o apoio que também me tens dado já desde o primeiro livro, o que também é muito importante para mim. Obrigado, obrigado. Então vá, adeusinho, boa noite. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.